Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a prévia dessa final de Roland Garros. Pela primeira vez na história temos uma final Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner em um Grand Slam, né? Olha, logo depois da primeira final de Masters 1000 entre os dois. É um pouco curioso, né, que assim, essa promessa da final entre os dois acontece há muito tempo, mas só agora foi se concretizar. Ano passado os dois já eram grandes protagonistas do tênis, mas as finais tiveram um deles sempre, mas nunca os dois, né? Tipo, no Australian Open teve a final do Sinner, mas contra o Medvedev, o Alcaraz caiu nas quartas, né? Aí lá em Roland Garros, a gente teve os dois se enfrentando nas semis, mas quem o Alcaraz derrota na final é o Zverev, né? Em Wimbledon, o Alcaraz enfrentou o Djokovic na final, né? O Sinner caiu para o Medvedev nas quartas. E a gente teve, obviamente, o US Open, que o Sinner vence o Fritz na final, e o Alcaraz caiu na segunda rodada para o Botic van de Zandschulp. Talvez, assim, o pior jogo que eu vi o Alcaraz jogar na minha vida, aquele contra o Botic, né? E agora aconteceu, né? Se no Australia Open o Alcaraz caiu, né, nas quartas de final para o Djokovic, dessa vez não houve quem parasse Carlos Alcaraz e não houve quem parasse Jannik Sinner. O Sinner vai até a final sem perder um set. O Alcaraz perdeu alguns sets pelo caminho, né? Mas de qualquer jeito, tá aí, tá na final, jogou um baita tênis quando estava no seu melhor. É aquele negócio das oscilações. Porém, né, tipo, esse é o tipo de jogo que eu não consigo colocar tantas as oscilações do Alcaraz nas equações, pelo simples fato de que a gente já tem amostras dessa partida muito recentes, a gente viu isso em Roma, e eu acho que esse é o jogo em que o Sinner abandona muito a solidez dele, talvez por respeitar muito o repertório do adversário, entende? Porque eu acho curioso o histórico desse confronto. Já são 11 jogos que já foram concluídos, 7 vitórias para o Alcaraz e 4 para o Sinner, mas é um confronto que já chegou a estar 4-3 para o Sinner. O Sinner chegou a ter confronto direto positivo, antes dele virar o tenista que hoje é o número 1 do mundo. Na época que ele era só um cara mais agressivo, entende? Ainda tinha problemas maiores para se defender e jogava melhor contra o Alcaraz. É um pouco bizarro pensar isso, né? Talvez porque eu acho que ele tinha, até por essa consciência de ser o azarão no confronto, não ser o cara tão bem ranqueado, ele tinha aquela noção, talvez, de, olha, eu tenho que esperar o momento certo para atacar, eu não posso ser maluco, atacar o tempo todo. E talvez ali ele pensasse mais o jogo, ao invés de tentar sufocar apenas o Alcaraz pelo volume que ele é capaz de criar. E a verdade é que o Alcaraz é um cara que se incomoda menos com o volume do Sinner, porque ele tem a velocidade para se movimentar e ele tem mão, né? Ele tem velocidade de braço, ele tem potência, ele aguenta tudo que o Sinner consegue colocar ali. Mas para o Sinner ganhar do Alcaraz, ele tem que fazer algo que ele não fez em nenhum dos últimos 4 confrontos, que é o que ele fez contra o Djokovic: saber sofrer, saber se defender e esperar o momento certo para atacar. Aí fala, Lucas, mas isso funciona contra o Alcaraz? Gente, quais foram as derrotas do Alcaraz esse ano, gente? Ele perdeu para quem? Davi Goffin. O Davi Goffin é um cara agressivo, ele é um cara que sabe sofrer, se defender e espera o momento certo de ataque. Qual foi o jogo que o Alcaraz teve mais dificuldade em Roland Garros esse ano? Da Mitsumur. Porque o Alcaraz, né, a gente sabe que ele é um tenista de muitos recursos, é o mais talentoso dessa geração, isso é indiscutível. Ele é o que tem mais variação, ele tem o teto de produção mais alto. Mas assim, o momento que o Alcaraz se torna vulnerável é quando ele sente que não está incomodando na estratégia dele, aí ele parte para a loucura, para o exagero. Contra o Tsumur, foram as subidas à rede, né, que das últimas 20 ele fez 5 pontos apenas, ou seja, 25 pontos de subidas à rede é muito pouco. Aí era aqueles erros não forçados por tentar ir muito para o limite, porque o adversário estava se defendendo bem. E assim, é isso que o Sinner vai ter que fazer mais, né? E é o curioso, ele vai ter que fazer o quê? Aquilo que ele não gosta tanto, que é estar um pouquinho mais na defensiva e esperar o momento certo para atacar. Mas é aí que eu falo, né? Contra o Djokovic, ele fez isso bem. Porque assim, isso foi até bacana. O Djokovic fez algo que eu não esperava. Ele colocou o Sinner mais na defensiva. Tanto é que no segundo, no terceiro set, quem tem mais bolas vencedoras é o Djokovic, contra o Sinner, né? Isso porque ele tentou mudar essa estratégia, usou as mudanças de direção, ele usou a velocidade do Sinner a seu favor. E aí aquele negócio, né? Contra o Djokovic, ok, a bola do Djokovic não é tão rápida quanto a do Alcaraz. Mas assim, ele soube sofrer, ele soube se sustentar. Eu acho que o Sinner mais do que nunca vai precisar disso, né? De mudar a direção dos golpes, colocar o Alcaraz em movimento.
Porque no final, eu sei o que o Alcaraz vai fazer e ele sabe que é isso que ele tem que fazer para ganhar, entende? Jogar com bastante giro, com bastante profundidade, tirar o Sinner da zona de conforto, colocar ele nessa defensiva, como ele fez em Roma. E a questão é não ir para exageros, né? Como foi o jogo dos dois ano passado, que foi uma semifinal assim que teve gente que tentou defender, mas para mim foi uma semifinal de um nível muito baixo. Foi muito fraco o jogo de semifinal, né, do ano passado entre os dois, perante a expectativa criada, né? Assim, no momento, não são dois tenistas que fazem confrontos que nos encantam da maneira que, por exemplo, Federer-Nadal, Djokovic-Federer, Djokovic-Nadal principalmente, né? Se a gente for pegar aqui o histórico de jogos, dos melhores jogos de Roland Garros 2020 para frente, ainda há uma vantagem muito abrupta dos dois confrontos entre Djokovic e Nadal, pelo menos o de 21 e 22, né? Perante qualquer outro jogo, né? E eu não consigo colocar o jogo entre Alcaraz e Sinner nem entre o top 10 dos melhores jogos de Roland Garros que eu vi nos últimos 5 anos, né? A questão é, será que o jogo vai ser mais bem pensado ou vai ser apenas pancadaria franca? Uma das minhas afirmações para que esse confronto não seja o mais interessante do ponto de vista da qualidade das partidas são dois tenistas tentando fazer a mesma estratégia e eles não fogem muito disso. Tentar sufocar o adversário, tentar ganhar pelo volume de jogo que são capazes de produzir, e é aquele negócio, ninguém parece se dignar, ó, vou esperar o momento certo, vou me defender, vou fazer uma variação aqui, os caras estão ali só no full ataque o tempo todo, e não é necessariamente o full ataque que vai deixar as partidas melhores, né? Não à toa, se a gente para pensar, Federer, Nadal, Djokovic nunca foram tenistas assim, ataque total o tempo todo. Tinha partidas que eles eram mais agressivos, ofensivos, mas contexto, né? Variavam e eram camaleões esperando essa oportunidade certa para se adaptar a esse contexto. A gente tem agora tenistas que para mim certamente vão ter pelo menos uns 15 Grand Slams, porque estão dominando essa geração. Tudo depende, obviamente, dos que vão vir agora, né? Se João Fonseca, Jakub Mensik, Lorenzo Musetti, o Jack Draper vão evoluir ao ponto de bater de frente com eles. Potencial tem, mas será que vão? Da geração dos anos 90 eu já larguei mão, né? Tipo, Medvedev desaprendeu a sacar, o Zverev tem uma mentalidade de uma criança de 5 anos, Stefanos Tsitsipas tem o Ivan Izevich, eu não sei até que ponto isso vai melhorar ele, né? Ele tá em 25 do mundo, esse é o ponto que ele tem que melhorar, ele tem que sair de 25 do mundo para brigar entre as primeiras posições. Será que ele é capaz disso? Então, assim, tem obviamente aquele negócio, potenciais ameaças, porque tem muita gente talentosa surgindo, mas no momento há um nível muito, assim, muita disparidade entre esses dois e os demais, entende? Né? O cara, é tão engraçado pensar que o cara que teoricamente está fazendo mais frente, está sendo uma ameaça a eles, é o Djokovic aos 38 anos de idade, né? Tipo, não foi ele que derrotou o Alcaraz lá no Australian Open e ele que levou o Sinner à dificuldade nesse torneio. O Sinner não teve dificuldade até agora no torneio. No máximo, no primeiro jogo, o terceiro set com o Rinderknecht, mas convenhamos, né? Se o Sinner estivesse no nível que está jogando agora, ele ia varrer o Rinderknecht com tranquilidade. Então, é assim, os dois estão sobrando no momento. São os melhores da atualidade com folga. E acredito, assim, que a gente pode ter uma grande final, mas tudo isso vai depender da abordagem dos dois e de como eles vão entrar em quadra. Vale um bicampeonato de Roland Garros para Carlos Alcaraz, o 5º Grand Slam da carreira dele, ou vale para o Sinner empatar com o Alcaraz em números de títulos de Grand Slam e, obviamente, ganhar o primeiro Roland Garros e aí ficar apenas o Wimbledon de completar o Grand Slam, de ganhar os 4 Grand Slams diferentes. Então, assim, vamos ver. Esse é um jogo que promete. E assim, é um Sinner que vem jogando muito bem. Para mim fez a melhor campanha em Roland Garros. Ok, que se a gente para pensar, talvez em termos de oponentes ele tenha tido o caminho mais tranquilo que o Alcaraz. Porque aí é muito subjetivo e também como cada tenista reagiu para cada oponente, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem aí uma final que promete bastante. E assim, vale muito para cada um desses tenistas. E acho que assim, vamos ver, deve ser a primeira de várias finais de Grand Slam que eles vão fazer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.